Olá pessoal, vamos falar hoje sobre uma doença muito séria, difícil controle, digamos assim, que ataca o pepineiro. Na verdade ataca inúmeras cucurbitáceas, mas aqui eu vou mostrar no pepineiro, a mancha zonada. Acompanhem para vocês entenderem um pouquinho. A mancha zonada ela é conhecida também como mancha de Leandria, que é derivado do nome do fungo, né? Então é Leandria monodicae, né? Então ele tem essa derivação. Os esporos do fungo, eles se multiplicam e se disseminam muito fácil nas lavouras por meio do vento, por meio da água, seja ela de irrigação ou de chuva. Então ela se distribui muito rapidamente e isso faz com que a doença ataque uma grande quantidade de folhas da cultura, né? Seja em estufa, seja em área aberta, isso acontece. Ele é um fungo muito danoso para a cultura do pepino, porque ele se distribui rapidamente pela planta, pelas folhas principalmente, né, são atacadas. E em questão de 1 ou 2 semanas, a área foliar já está totalmente comprometida. Normalmente, ele ataca as folhas, inicia-se em folhas velhas, e depois, com uma severidade maior da doença na área, se o controle não for bem adequado, pode sim atacar as folhas mais jovens. Eu vou mostrar aqui para vocês, na cultura do pepino, então, os sintomas, tá? O fungo, ele causa pontos pequenos que podem ser arredondados ou angulares, né? Então, aqui a gente tem, ó, você pode ver que tem vários pontinhos, né? Ó, uns um pouco mais arredondados, uns aqui ó, que faz um ângulo, né? Nas nervuras. A coloração dessas lesões, elas são amareladas no centro e as bordas são marrom alaranjadas, então a gente consegue observar, né? Com a evolução dessa doença, então, o centro dessa lesão, ela acaba coalescendo, né? E caindo, né? Então, acaba ficando aqueles buraquinhos na folha. Então, aqui, ó, uma planta com uma maior evolução na doença, aqui você consegue observar. Olha aqui, então ela vai se espalhando, né? Aqui nessa folha, eu vou tirar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. É possível observar, então, as lesões, ó. Ela pega toda a área foliar, né? E ela se arrasta bem rápido, né? Então, a parte abaxial da folha e a parte superior. Então, se desenvolve rapidamente. Na face inferior da folha, né, na abaxial, se a gente virar aqui, a gente consegue observar muitas vezes essas pontuações escuras aqui, ó. Tá vendo? Parece um mofo, digamos assim, algo mofado. Isso são as estruturas de esporulação do fungo, né? Quando o fungo ele tá maduro, então, as estruturas de resistência ou do fungo, eles acabam se rompendo e são disseminadas para outras plantas. Então, na parte de baixo da folha você consegue observar, né? Então, ele esporula, abre, seria assim, como se a gente falasse de abrir uma cartela de sementes aí e jogar no vento, né? E aí ela se distribui para outras folhas e aí passa a infectar outras folhas. Com a evolução da doença, essa parte marrom aqui acaba necrosada aqui, acaba caindo. E muitas vezes, ó, você consegue, mexe ali, ela acaba soltando. Muitas vezes a folha fica toda redilhada, assim, toda furadinha, parece uma redinha, assim, sabe? Então são sintomas desse fungo aí, das lesões dele, né? Pois bem, né, daí, Gabriele, como é que fazemos para controlar isso aí? Então, assim, essa doença ela é muito antiga, muitos anos tem sido estudado ela. Não se tem certeza de que ela permaneça em restos culturais, mas uma coisa tem certeza, ela fica em plantas hospedeiras. Então, pé de bucha aí que você tiver na propriedade, aquele melão de São Caetano, que são cucurbitáceas, às vezes não morre com o inverno ou acaba que se mantém aí na propriedade. Isso são
plantas hospedeiras. O que acontece? O fungo fica lá sobrevivendo, se alimentando, e aí quando você implanta pepino, abobrinha, as próprias abóboras, acaba que esse fungo também infecta então a tua cultura. E aí o que a gente faz? Evita plantar então a cultura nova perto de uma cultura velha, que normalmente tem a probabilidade de ter esse fungo então e disseminar. Faz rotação de cultura, mesmo assim elimina plantas hospedeiras, plantas daninhas, plantas de bucha, de melão de São Caetano ou outra curcubitácea que tu tem aí na propriedade. Utilização também de fungicidas protetores, né, que é para tentar evitar que o fungo entre na cultura, né, porque depois que ele está instalado é bem difícil de controlar, você meio que convive com ele. Utilização de produtos sistêmicos e protetores que são registrados para a cultura, para você tentar fazer o controle, né? Então, normalmente os protetores é justamente para evitar que o fungo entre, né? Porque curativo, um fungicida curativo para esse tipo de fungo é um pouco complicado ainda de se encontrar com uma eficiência realmente significativa, né? Então, o manejo é importante, né? Então, evitar as irrigações, fazer rotação, eliminar plantas hospedeiras. Tem uma prática também que é possível de ser feita, que é retirar as folhas velhas, né? Se você trabalha com ele tutorado, eu estou trabalhando com ele tutorado aqui. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. Fica um pouco mais fácil de você fazer essa retirada das folhas velhas. Então você vai tentando, né? Depois da frutificação ali, aquele par de folhas, enfim, você acaba retirando a folha que está velha, né? É uma forma de você auxiliar no controle, tá? Nessa época do ano, janeiro, a gente está em janeiro, umidade relativamente baixa e temperaturas altas são propícias para o desenvolvimento de fungos e bactérias, né? Então, tem que tentar todo tipo de manejo possível, seja ele protetor, curativo, que seja registrado para cultura, ao cuidado com as demais culturas hospedeiras, plantas hospedeiras, e assim seguimos no manejo, no controle e a produção segue, né? Um abraço carinhoso da Gabriele aqui e me digam como está aí a produção de vocês. Qual que é o problema aí que vocês têm? Vamos tentar esclarecer aí com todo carinho. Abraço carinhoso.